Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Publicidade na advocacia sempre foi um assunto muito polêmico. A questão era tratada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, pelo Estatuto da Advocacia e especialmente pelo Provimento 94 de 2000. Agora, com o intuito de modernizar a prática da advocacia e esclarecer pontos que sempre geraram dúvidas, o Conselho Federal da OAB publicou o Provimento 205 de 2021, que trata sobre as novas regras de publicidade e marketing jurídico. Pode postar nas redes sociais? E usar Google Ads? É permitido impulsionar publicações? Usar chatbots para atender clientes? Dá para fazer marketing de conteúdo? Neste episódio, conversaremos sobre tudo isso com a Grace Stocker. Ela é advogada, conselheira federal pela OAB do Rio Grande do Sul e integrante do grupo de trabalho do Conselho Federal da OAB que apresentou a proposta de alteração do Provimento 205 de 2021. Vamos nessa? Grace, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Vamos tratar hoje de um assunto que é muito, é amado e odiado por várias pessoas, diante de uma situação aí que já estava, todo mundo já cobrava uma mudança do OAB com relação à publicidade, à modernização. A gente teve aí agora, recentemente, o Provimento 205 de 2021, que deu uma modernizada, em como a entidade está enxergando essa nova realidade nossa mesmo. Então, vamos começar falando então qual que eram os problemas que a gente estava enfrentando que deram origem a esse provimento que você participou aí ativamente dele. Bom, antes de mais nada, obrigada, Gustavo, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando sobre essas novidades a respeito dos limites éticos na publicidade pela advocacia. A publicidade na advocacia, ela está disciplinada no Estatuto da Advocacia, ela está disciplinada pelo Código de Ética e Disciplina, e agora também por esse provimento, o Provimento 205 de 2021 do Conselho Federal, que revogou o Provimento 94 de 2000, que até então disciplinava o tema. O Provimento 94, ele já tinha mais de 20 anos, ele realmente necessitava passar por uma atualização, muito em decorrência da transformação tecnológica, que se intensificou muito nos últimos anos, mas também era preciso se estabelecer de forma mais objetiva, afinal, o que pode, o que realmente não pode ser feito pela advocacia. E aí foi criado um grupo de trabalho lá no Conselho Federal, eu fui integrante desse grupo de trabalho, e nós fomos ouvir a advocacia realmente despidos de qualquer tipo de preconceito, mas sempre focados na valorização da advocacia. Foram 2 anos de muito trabalho, tiveram muitas audiências públicas, debates, encontros, reuniões, e uma consulta eletrônica que ficou durante todo esse período, durante esses 2 anos, disponível, onde toda a advocacia pôde participar. E como resultado desse trabalho, como resultado de tudo isso que nós ouvimos da advocacia, foi apresentada, então, uma proposta de novo provimento ao Conselho Federal. Essa proposta ela foi julgada pelo Conselho Federal com algumas poucas alterações e se aprovou, então, em 2021, este novo provimento da publicidade, que é o Provimento 205 de 2021, que é o objeto hoje da nossa conversa. Legal. E quais que eram, assim, os principais tópicos, os debates mais ferrenhos, assim, que você percebeu durante esses 2 anos? O que os advogados mais desejavam mudar no provimento antigo? Sim, eu creio que o maior pleito da advocacia era com relação à necessidade de se saber melhor o que afinal pode e o que não pode ser feito pela advocacia. Nós temos alguns critérios dentro do nosso sistema de moderação, de discrição, de não mercantilização, mas afinal o que é isso, Havia muita dúvida com relação a esses conceitos. E também havia um pleito muito grande pela necessidade de se flexibilizar um pouco
todas as restrições que nós tínhamos, em especial por causa das redes sociais, né? Quando surgiram as redes sociais, os meios pelos quais a advocacia passou a poder fazer a sua publicidade se ampliaram. Então, aquelas restrições que nós tínhamos até então das mídias tradicionais, elas não fazem tanto sentido com relação às redes sociais. Então, acredito que esses eram os maiores pleitos da advocacia. Isso causava uma insegurança muito grande, né? As pessoas. E aí dá muita margem ao erro, né? Tanto para menos, que a pessoa fica com medo de errar e não faz uma coisa que poderia ser feita, quanto para mais, né? A pessoa interpreta aquilo ali, é tão genérico, é tão abstrato, que ela acaba interpretando, às vezes não maliciosamente, mas com uma boa intenção mesmo, mas ela acaba interpretando de uma forma muito exagerada e acaba ultrapassando ali os limites. Uma outra coisa interessante também, sempre tem um debate que é uma constante, aproveitando que a gente está falando aí da origem, né? Que é aquela, você falou da mercantilização, que é aquela tem sempre os que defendem. Não, tem que continuar como tá, a gente tem que proteger, a advocacia é uma atividade especial, não dá para abrir da forma com que é, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é um mercado totalmente aberto. Tem essas pessoas que defendem já o contrário, que deveria abrir, já é uma atividade empresária mesmo, então vamos assumir isso e vamos abrir o mercado completamente. E tem os que ficam em cima do muro ali e falam, não, vamos fazer como está, vamos só interpretar, criar algumas restrições que eu acho que atende. Qual que foi a sua percepção nesses 2 anos de como que, assim, no geral, como que esse debate tá? Esse provimento novo, ele acalmou os ânimos de todo mundo e deu pelo menos durante um tempo aí, uma estabilizada e uma segurança do que a gente pode fazer e agora evoluindo esses conceitos de rede social, etc e tal? Ou esse debate é uma coisa que você acha que ainda está forte e a gente precisa discutir mais ainda essa questão da abertura do mercado como um todo? Ainda é muito polêmica a questão dessas limitações que são impostas na publicidade pela OAB, tá? Mas antes de mais nada, nós temos que compreender o porquê dessas limitações, que as limitações existem, né? Mas por que elas realmente existem? Porque no Brasil, diferente de outros locais, a advocacia ela tem uma característica diferenciada. Ela não é só uma atividade profissional. Quem exerce advocacia também exerce uma função social, porque a advocacia, aqui no Brasil, ela é indispensável para a realização da própria justiça. E é exatamente em razão dessa indispensabilidade da advocacia para a justiça que nós, advogados, temos diversas prerrogativas garantidas, né? Nós somos invioláveis, por exemplo, por nossos atos e manifestações. Nós temos garantido o sigilo profissional. E ao termos uma advocacia inserida nessa sistemática diferenciada, onde nós visamos, acima de tudo, a própria justiça, não poderia se aceitar que a publicidade se afastasse, por exemplo, de uma moderação, de uma discrição, sob pena de nós termos muito descrédito dos serviços jurídicos. Mas não é só por isso. Não é apenas em razão dessa característica da advocacia no Brasil que nós temos essas limitações, mas sim porque é um dever da OAB regulamentar a profissão. E se a OAB não o fizer, nós estaríamos permitindo que outros o fizessem, ou até mesmo que nós acabássemos nos sujeitando a normas não por nós editadas, tá? Vou dar um exemplo. Imagine que nós permitíssemos que um advogado realizasse a publicidade ofertando serviços com promessa de resultado. Será que nós não estaríamos deixando, né, que se reconhecesse que a atividade não mais seria de meio e sim de fim? E ao se reconhecer isso, será que nós não estaríamos também se reconhecendo que há responsabilidades advindas disso? Por que eu digo isso? O STJ já decidiu que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica nas relações de cliente e advogado. Por que não se aplica nas relações entre o cliente e o advogado? Diz lá o STJ, tá? Porque existe norma específica. Existe a Lei 8.906 de 94, que é o nosso estatuto,
que regulamenta a advocacia. E também porque o serviço da advocacia ele não é fornecido no mercado de consumo. E se nós permitíssemos que os advogados realizassem essa publicidade prometendo resultado, nós poderíamos ter uma inversão dessa situação. Então, quando a OAB diz não à mercantilização, quando a OAB impõe sim esses limites à publicidade, o que se quer é garantir a manutenção deste caráter de indispensabilidade da nossa profissão, se quer garantir a manutenção de todas as nossas prerrogativas, que nós conquistamos durante vários anos, mas também se quer manter a credibilidade e a paridade que nós temos. Entendi. Mas você não acha, eu tô fazendo papel do advogado diabo aqui, tá? Uhum. Que dá pra gente casar um pouco das duas coisas, dá pra gente abrir um pouco mais e assumir de forma mais firme de que, olha, a gente já realmente os escritórios e essa relação é uma questão que tem muito tom empresarial, então a gente pode abrir mais algumas formas de captação, por exemplo, né, de publicidade, etc., ao mesmo tempo tendo a OAB como essa entidade que consegue segurar essa função tão nobre, tão importante que é de essa questão social, de acesso à justiça, e esses pontos que poderiam ser frágeis, como, por exemplo, né, você citou, prometer resultados, a gente conseguir segurar isso ainda? Mas eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu com esse novo provimento, tá? Imaginei que você ia responder justamente isso. Ótimo, porque, veja, uma das grandes mudanças desse novo provimento foi exatamente reconhecer o marketing jurídico. Uhum. Né? Se reconheceu que a advocacia pode sim se utilizar de estratégias de marketing, desde que compatíveis com a advocacia. Eu acredito que esse provimento ele foi muito feliz nesse sentido, ele trouxe um pouco mais de equilíbrio, um equilíbrio entre a preservação dessa característica especial da nossa profissão, mas também garantiu as ferramentas para a advocacia para efetivamente poderem prestar os serviços jurídicos. Porque, afinal, a advocacia é um serviço jurídico. E é um serviço jurídico que, para ser prestado, precisa ser ofertado no mercado. A grande diferença que tem que ser feita é entre o que é uma captação de clientela e o que é uma prospecção de clientela. E é nesse sentido que o provimento ele traz mais flexibilidade para que a advocacia possa prospectar clientes. Entendi. Vamos então começar a falar do provimento, e aí já fica uma crítica aqui pelo seguinte, eu vejo muitos advogados que ficam reclamando disso, o ABI restringe, não sei o que, não pode captar, aí sai um provimento igual a esse, não faz nem questão de ler o provimento, não sabe o que mudou, e isso eu vi muito acontecer. Como que então, para essas pessoas, vamos pegar essas pessoas, segurar pela mão e vamos levar. Como que está estruturado esse provimento 205? O que mudou então? O que está de diferente que deu esse avanço? E aí, sem falar especificamente das novas formas, né, de tratar publicidade, etc. Falando mesmo da estruturação mesmo do provimento. Sim. Bom, a primeira grande mudança diz respeito exatamente a esse reconhecimento do marketing jurídico, tá? Mas ao se reconhecer o marketing jurídico, não se reconheceu a possibilidade de mercantilização. São coisas diferentes. Uhum. Se reconheceu, sim, a possibilidade de se utilizar de estratégias de marketing, desde que compatíveis com a advocacia. E esse novo provimento, ele também fez uma verdadeira releitura da publicidade frente a essa nova dinâmica, esse novo comportamento social que nós estamos vivenciando, muito em decorrência da transformação tecnológica e da virtualização das relações e da própria comunicação. Veja bem, essa nossa conversa hoje, ela é um grande exemplo da grande transformação das relações e da própria comunicação. Nós estamos aqui virtualmente conversando. Uhum. Então, esse novo provimento, ele reviu diversas restrições que até então eram impostas pelo provimento 94, o provimento anterior. Se incluiu na regulamentação o uso de redes sociais, de ferramentas tecnológicas. Ao mesmo tempo, mantidos os critérios de moderação, de discrição, de não mercantilização. Porque esses são princípios que estão estabelecidos lá no Código de Ética. E o Código de Ética deve seguir sendo respeitado.
mas vocês podem verificar, se vocês forem ler o provimento, que há muita flexibilização, em especial quando se tratar de divulgação de conteúdo jurídico. Exatamente para permitir que os profissionais se utilizem das publicações com cunho mais educacional, com cunho mais informativo, para se consolidar profissionalmente. Ainda esse novo provimento, ele buscou dar um pouco mais de segurança jurídica para a advocacia. Então, se estabeleceu aí de forma mais concreta. Afinal, o que é uma publicidade discreta, sóbria e informativa? Está lá no artigo 3º. Se propôs também um conceito certo do que é uma captação indevida de clientela. Está lá no artigo 2º. Essa captação de clientela ela vem muito vinculada à forma com que são angariados os serviços jurídicos. E nós também criamos aí uma diferenciação entre o que é uma publicidade ativa e passiva. A publicidade ativa é aquela publicidade que ela é capaz de atingir um número indeterminado de pessoas, mesmo que essas pessoas não tenham buscado as informações. E a passiva já é aquela divulgação que ela só atinge ou um público certo ou alguém que já estaria procurando aquela informação. E essa diferenciação, ela é exatamente para trazer maior permissividade quando diante da publicidade passiva. Então, quando nós estamos numa publicidade passiva, nós temos aí bastante flexibilização. E quando nós estamos falando em conteúdo jurídico, produção de conteúdo jurídico, o provimento também traz bastante flexibilização com relação às restrições. Esse foi um ponto muito, muito legal que eu achei do provimento, que ele trouxe conceitos, né? Ele já começa lá no artigo 2º com alguns conceitos, seja para alinhar todo mundo, olha, é isso aqui que a gente quer dizer e evitar discussões, né? O que é marketing jurídico, o que não é. Tá escrito lá o que é marketing jurídico, né? No provimento ele conceitua o que seria. Tanto eu acho que para quebrar um pouco, né? Porque quando você fala marketing jurídico, todo mundo já levanta, né? Já fica meio assim, nossa, mas não pode, né? Todo mundo já tem essa cultura. Mas não, tá lá dentro do provimento. Gente, marketing jurídico a gente pode fazer. Publicidade ativa, pode fazer. Publicidade passiva, pode fazer. Então, para as pessoas até se acostumarem com esses conceitos e começarem a utilizá-los. Mas, aproveitando que você deu esse exemplo aí de publicidade ativa e publicidade passiva, você conseguiria dar um exemplo para a gente do que seria a utilização permitida por esse provimento de uma publicidade ativa e de uma publicidade passiva? Claro, eu vou dar um exemplo bem concreto, tá? O nosso site, ele é uma publicidade passiva. Por que ele é uma publicidade passiva? Porque a pessoa tem que entrar no site para ler aquela informação. Aquela informação ela está lá parada e o interessado tem que ir lá, digitar o nome do site, entrar no site e buscar aquela informação. Agora, se eu tenho, por exemplo, na minha rede social, uma postagem e eu me utilizo de impulsionamento nesta postagem, eu posso atingir um número indeterminado de pessoas, e pessoas que não necessariamente estavam buscando aquelas informações. Eu passo a ter aí uma publicidade ativa. Muito bom. Então agora, para quem aí não sabia ainda, a gente pode fazer esse tipo de publicidade. A gente pode impulsionar, como é que está aí o posicionamento do AB com relação a isso? Impulsionamento de publicações, como que o provimento está tratando? Olha, eu acho que a questão do impulsionamento e do patrocínio, ela foi uma das questões mais polêmicas quando nós buscamos aprovar esse provimento, tá? Nós levamos mais de uma sessão inteira do Conselho Federal discutindo só esse ponto. E o novo provimento, agora ele pacificou o entendimento, permite impulsionar, permite patrocinar as publicações nas redes sociais, mas é vedado constar nesse tipo de publicidade ofertas de serviços jurídicos. Por que nesse tipo de mecanismo ele acaba tornando essa publicidade ativa, como eu expliquei há pouco, né? E ao tornar essa publicidade ativa, nós temos a vedação na publicidade ativa de termos oferta de serviços jurídicos. Porque a oferta, ela já deve ser feita direcionada para quem já está solicitando aquele serviço. E o Google Ads, ele também vem agora permitido, desde que responsivo a uma busca que tenha sido iniciado por um potencial cliente. Então, basicamente, o que não pode? Não pode aqueles anúncios ostensivos,
Sabe quando a gente está assistindo um vídeo no YouTube e do nada nós somos obrigados a assistir aquela publicidade, pelo menos por alguns segundos? Esse tipo de anúncio ele é vedado para a advocacia. Então, como que eu posso fazer? Como que eu poderia fazer, então, um impulsionamento de uma publicação? Ela teria que ter um caráter informativo e... De conteúdo jurídico. De conteúdo jurídico, exclusivamente. Exatamente. Produção de conteúdo jurídico com informações a respeito do próprio escritório, eles podem ser feitos, né, por meio de uma postagem que venha a ter o impulsionamento. E se eu tenho na minha base já uma lead já tratada, alguém que já me conhece, que ou já é cliente do escritório, ou já está sendo direcionado ali para determinado tipo de serviço, ou já demonstrou o interesse em determinado tipo de serviço, tem alguma forma de eu fazer essa publicidade mais direcionada ou não? Continua ainda sendo... Sim, aí sim, porque é um público certo, é uma pessoa certa, que já está buscando informações a respeito do escritório. Então, esse tipo de publicidade, a oferta de serviços para pessoas determinadas, ela é totalmente permitida. Ótimo. E aí a gente entra também um pouco na questão, né, de marketing de conteúdo, né? Que também foi outro, imagino eu, que tenha sido outro ponto. Na minha visão, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, eram duas grandes demandas e a gente via várias decisões do conselho e, às vezes, né, por estado, tratando isso de forma diferente e virava um caos. Era essa questão de impulsionar e Google Ads e também do marketing de conteúdo, que ficou pode, não pode, como é que faz e não faz. Agora a gente tem a certeza que o marketing de conteúdo ele é permitido pelo provimento. Como fazer um marketing de conteúdo de acordo com esse provimento? Sabe que realmente foi bem polêmica essa questão, mas por que ela se tornou tão polêmica? Porque muitos confundiam marketing de conteúdo com a mala direta ou com uma panfletagem. Então, ela vinha muito vinculado, quando nós começamos os estudos, né, ao marketing de conteúdo como sendo equivalente a uma mala direta, uma panfletagem, mas não é isso. Quando a gente está falando em mala direta, em panfletagem, nós estamos tratando de oferta de serviços. Quando nós estamos falando em marketing de conteúdo, nós estamos falando em produção de conteúdo. A produção de conteúdo, o que é? Ela é a newsletters, ela é uma publicação numa revista, uma publicação de um livro, isso nunca foi proibido na advocacia. Mas nós tínhamos, na aplicação das nossas regras, muita divergência e muito tumulto na interpretação disso. E é por isso que o provimento, ele traz de forma expressa o marketing de conteúdo, conceituando o que é o marketing de conteúdo e deixando de forma expressa realmente que há permissão da utilização. E não só ele é permitido, como o provimento trouxe diversas flexibilizações quando nós estivermos diante de uma divulgação de conteúdo jurídico. E por quê? Tudo tem uma razão, né, de ser. É exatamente para permitir que os profissionais se utilizem desse tipo de publicação, com esse cunho educacional, para se consolidar profissionalmente, para fazer uma imagem profissional no mercado. Não há uma liberação total, até porque tem que se respeitar aqueles conceitos de discrição, de sobriedade. Mas a ideia central do novo provimento é incentivar que os advogados foquem no conteúdo de qualidade, no conteúdo jurídico de qualidade. E quais que são essas flexibilizações que você falou que o provimento tratou com relação a marketing de conteúdo? Porque o marketing de conteúdo ele pode ser exercido até mesmo de forma ativa. Então, eu posso fazer produção de conteúdo até mesmo para público incerto, para público indeterminado, o que antes não era permitido, né? Antes, realmente, eu só podia colocar lá no meu blog, por exemplo, e produzir um conteúdo ali e deixar. Ou na minha rede social, e deixar esse conteúdo ali para alguém que tivesse interesse no meu serviço, eu ficar sabendo do meu escritório e ir lá e procurar, né? Exatamente. Basicamente, assim, né? O que a gente tinha. Exatamente. Isso como interpretação geral da norma. Uhum.
E as redes sociais? Aí também é outro ponto que começou também a ser muito discutido, mas já estava meio pacificado que rede social era ok, mas também a gente sempre volta àqueles limites, né, desde que seja com sobriedade, etc. O provimento, ele permite também a utilização de redes sociais. E a gente teve uma polêmica com relação ao TikTok, por exemplo. Algumas pessoas estavam utilizando e aí, se não me engano, eu cheguei até a ver algumas decisões de alguns conselhos de ética vedando, falando expressamente que pode, mas TikTok não podia. Como que tá essa confusão hoje? Exatamente. Agora o provimento ele pacificou, trouxe de forma expressa que a presença nas redes sociais ela é permitida, desde que o conteúdo respeite as normas do provimento, do código de ética e do próprio estatuto da advocacia. E com relação ao TikTok, acho que a rede social mais polêmica foi realmente o TikTok, até porque bombaram nas redes sociais diversos vídeos feitos no TikTok bem polêmicos, né? Uhum. E veja, realmente, o TikTok ele se iniciou com um nicho bem voltado para entretenimento e para humor. Então havia muito preconceito com relação à utilização do TikTok. Mas o próprio TikTok ele já se transformou muito. Uhum. E hoje o STF está no TikTok. O que nós percebemos? O problema não é o TikTok. Até porque essas ferramentas elas estão sempre se alterando, se modificando e surgindo ferramentas novas. O grande problema é como ele está sendo utilizado. Então, o provimento não se preocupou em definir que rede social pode ou não pode ser utilizada, mas sim com a forma com que estão sendo feitas as publicações. Então, o TikTok, se utilizado, por exemplo, para produção de conteúdo jurídico de uma forma mais discreta, é totalmente permitido. Seria loucura, né? Imagina um provimento tentar ali prever qual rede social que pode, qual que não pode, né? Seria, assim, impraticável, né? E todo dia aparece uma rede nova, e aí como é que você. Quem que ia julgar qual rede pode, qual rede não pode, né? Eu acho que, pelo menos o que eu vejo do TikTok, é que o próprio amadurecimento mesmo do produto ajudou muito isso, né? Antes era um público mais realmente igual. Geralmente, quando você pergunta assim, TikTok, fala, não, mas você gosta de ficar entrando lá pra ver dancinha? E não é isso, já foi, né? Já passou dessa etapa, realmente no começo era, e talvez tenha sido isso que tenha levado a esse entendimento de que, bom, eu sou um advogado, eu tô no TikTok, então eu vou fazer uma coisa de humor aqui, vou fazer uma dancinha e tal, que às vezes, pelo menos no começo, a maioria realmente dos conteúdos que eu vi no TikTok não tinha nada a ver, realmente era uma coisa bem, bem absurda, assim, bem tosca mesmo. Mas eu acho que ele amadureceu demais e hoje até acho que acho que a melhor rede social hoje é o TikTok, tanto pelo algoritmo, quanto pelo conteúdo, pelo amadurecimento rápido que ele teve, assim, eu acho que é uma coisa muito promissora se utilizada de uma boa maneira, né? Claro, a grande questão é essa, é a advocacia aprender a se utilizar dessas ferramentas, né? Porque a grande verdade é que a internet ela é uma grande vitrine, ela é uma vitrine enorme, mas ao mesmo tempo ela não é uma solução para tudo. Ela tem que ser utilizada com sabedoria e de acordo com o que aquele nicho de advocacia precisa, né? Então, acima de tudo, antes de se utilizar de uma publicação no TikTok, tem sim que ser pensado que imagem eu quero passar por meio dessas publicações. Porque é exatamente essa imagem profissional que vai se consolidar para esse profissional. Eu acho que essas pessoas elas não estavam nem pensando muito nisso, né? Elas estavam pensando em viralizar. E aí fizeram uma coisa, muitas vezes de mau gosto, ou enfim, que não se adequava muito. Aí o que eu me pergunto muitas vezes, por óbvio, quando a gente vê uma publicação dessa, logo a gente imagina, vem muito por trás dessa publicação a intenção de enganar o algoritmo, né? Aham. Por um algoritmo realmente avaliar aquelas publicações daquela pessoa de uma forma mais interessante. Mas será que realmente vale a pena, a longo prazo, obter esse tipo de alcance por meio desse tipo de estratégia? Para a advocacia, logo para a advocacia, que ela depende muito da confiança, ela vem numa relação de confiança entre o cliente e o advogado.
Pois é, e eu acho também que não faz o menor sentido. A pessoa, ela tenta realmente, no curto prazo, pode ser que ela tenha algum ganho, algum benefício ali, pode ter um engajamento maior, enfim. Mas ao longo prazo, se não é isso que ela quer passar para o cliente, isso não se sustenta, né? Exatamente. O que importa? O que importa é que agora o provimento diz de forma expressa que essas ferramentas estão disponíveis para a advocacia, para que a advocacia possa se utilizar dessas ferramentas. Porque errar, você pode fazer um conteúdo de mau gosto no Instagram, no Twitter, no TikTok, você pode fazer conteúdo de mau gosto em qualquer rede, né? Isso aí não tá vinculado necessariamente à rede em si, ela não é o mal, né? É a utilização dela mesmo. Muito bom. E é nesse sentido que o provimento interpreta as redes sociais. E outra coisa também que foi meio polêmica é a questão da ostentação, né? Tinha muita gente, e ainda tem eu ainda vejo coisa, tanto no TikTok quanto no Instagram, pegando muito nessa onda de ostentação mesmo para tentar atrair um público, falando, olha, eu sou um cara de sucesso, me siga, etc. Como que tá isso hoje? Bom, realmente, eu acredito que a questão da ostentação ela foi a maior polêmica desde que aprovado o novo provimento. Tá? É mesmo? Foi a maior polêmica que nós tivemos. Eu até tenho dito assim, ó, ainda bem que foi a maior polêmica, porque se só isso foi a maior polêmica, é que nós realmente acertamos a mão no novo provimento, né? Mas efetivamente, tá? É vedada a ostentação e ostentação de bens, sejam eles relativos ou não ao exercício da profissão. Mas primeiro a gente tem que compreender assim, ó, o que é ostentar? Ostentar não significa ter bens, usar bens, nem mostrar bens. Ostentar é ligado a algo, alardear, né? É uma expressão muito mais de pompa, de exaltação. Em segundo lugar, nós precisamos compreender o que exatamente diz o provimento. Afinal, se nós formos ler o provimento, o que ele diz? Ele diz que é vedada a ostentação na publicidade para oferta de atuação profissional. Portanto, não há impedimento com relação à ostentação, seja nas redes sociais ou fora delas, para os advogados nas suas vidas privadas. Mas há sim a vedação quando da publicidade dos serviços jurídicos, quando essa publicação está relacionada de alguma forma à oferta da própria atuação profissional. E é isso que é vedado. Bom, então vamos lá. Eu ainda tenho visto até hoje ainda muitos vídeos, por exemplo, Instagram, tá lá o advogado descendo o elevador, filmando, não sei o que, pra entrar no carro de luxo dele e ir embora. É basicamente isso o vídeo. De acordo com o provimento, isso seria proibido, né? Porque não tem nenhum fim com a atividade dele, ele tá só querendo reforçar ali que ele é um cara de sucesso, enfim, talvez falar com o cliente dele, meu público é elevado, meus honorários são caros e, consequentemente, no cliente dele despertar bom. Então, se ele cobra muito caro, ele deve ser um cara de sucesso, ele deve ser um cara bom. Isso está proibido. O simples fato dele mostrar os bens não está vedado. Aí é que eu queria entender. Aí que não está vedado. O que é vedado? É ostentar isto para ofertar o serviço jurídico. Teria que se analisar no caso concreto como isso está sendo utilizado, tá? Eu sei que é algo, falando em abstrato, às vezes é difícil da gente ter isso de forma definitiva, mas o que é vedado é a ostentação disso para oferta jurídica. Em especial quando a gente está falando das redes sociais, nós nos acostumamos a ver o dia a dia das pessoas. Se ao mostrar o seu dia a dia, está também mostrando bens, tenham eles valor ou não, isso não é uma infração ético-disciplinar. Então, não é o simples fato de aparecer nas postagens um bem de grande valor que vai ser considerada uma infração ético-disciplinar. Veja, a gente trouxe aí um provimento que trouxe grande flexibilização. Tem muita coisa aí sendo permitida. Essa não é a ideia central do provimento. Agora, aqueles profissionais que estão querendo se destacar no mercado, se utilizando, né, da ostentação de bens de luxo, é o que não é compatível com a advocacia. Entendi. Para ofertar os serviços jurídicos, a gente precisa demonstrar o quê? A qualidade profissional, conteúdo jurídico. Não patrimônio.
Entendi. E o que teve de tão polêmico, assim? Quais que eram o que chegou até você, assim, para você ter essa conclusão de que era uma coisa muito polêmica? Onde as pessoas estavam errando ou ainda erram nesse caminho aí referente à ostentação? Nós não tivemos um caso concreto que foi considerada ostentação, nenhuma infração ética, mas nós tivemos uma personagem das redes sociais que leu essa expressão de forma isolada e fez uma interpretação, numa leitura isolada dessa regra, de que a OAB estaria proibindo aos advogados terem ou mostrarem bens e que isso estaria interferindo na vida privada da advocacia. Então, surgiram várias publicações, até mesmo memes em relação a isso, né? E veio uma grande polêmica se a OAB estaria ou não interferindo na vida privada da advocacia. Nós não tivemos nenhum caso concreto onde a própria OAB já considerou que houve uma infração ética por ostentação em uma publicidade específica. Ah, eu acho que eu vi essa polêmica, então, que você tá falando. Acho que eu sei até quem é. É... Outro ponto legal também da gente tratar aqui é a questão dos chatbots, né? Também foi muito... Tudo aqui, né? A gente fica só falando, não, foi muito discutido, mas é porque é verdade. Eram tantos pontos, assim, acho que foram tantos anos acumulando isso e a tecnologia avançou tão rápido que aí, no final das contas, você tem muita coisa e tem muitas dúvidas. Eu acho que principalmente também com relação às low-techs, né, que tinham muitas que utilizavam desse serviço especificamente, né? Então e aí, eu posso colocar no meu escritório um chatbot para atender um cliente? Como que tá essa situação? Sim, realmente, a utilização de ferramentas tecnológicas lá foi bem debatida. Por quê? Porque a advocacia ela é exclusiva do advogado. Existe aí o princípio da personalidade. E se debateu muito se essas ferramentas não retiravam a pessoalidade do atendimento do profissional. E o que se concluiu? Que não. Desde que essas ferramentas sejam utilizadas para tornar os profissionais mais eficientes nas suas atividades. O que não pode? Eu não posso suprimir a imagem, o poder decisório do profissional. Então, eu vou poder me utilizar do chatbot, por exemplo, para facilitar a comunicação com o cliente, para melhorar a prestação dos serviços jurídicos, por exemplo, para responder aquelas primeiras dúvidas de um potencial cliente, para encaminhar informações, para troca ou coleta de dados, de informações, de documentos. Isso tudo pode ser utilizado e agora está de forma expressa no provimento. E nós temos que compreender hoje, a maior parte dos tribunais brasileiros ou estão em fase de implementação ou já se utilizam de ferramentas de inteligência artificial. Nós sabemos disso, que existem diversos robôs que estão lá trabalhando no Poder Judiciário 24 horas por dia. E é exatamente por isso que nós entendemos que não é apenas possível, é sim recomendável que o advogado também se utilize da tecnologia para se tornar mais efetivo. Porque a utilização de uma ferramenta tecnológica, ela nada mais é do que um aperfeiçoamento profissional. E como que eu interpreto isso pelo seguinte, já vi algumas empresas e alguns escritórios que estão utilizando especificamente de chatbot para não só aquelas dúvidas iniciais, mas tratando já com clientes que já são desse escritório, para tirar dúvidas recorrentes, na verdade. Dúvidas que não são tão complexas, mas que a gente sabe, né? Tem algumas dúvidas que todos os clientes perguntam. Então, uma forma mais eficiente de responder e de utilização do tempo, deixar realmente o advogado livre para fazer aquilo que ele, né, as tarefas mais complexas, mais criativas, mais estratégicas. Essas pessoas estão criando esses chatbots que coloca ali o meu cliente, seja ele uma empresa ou uma pessoa física, ele entra ali, começa a conversar com o robô e tem ali a resposta. Ele tem uma dúvida, sei lá, pegar uma dúvida simples. Comprei um produto pela internet, posso devolvê-lo? Qual o prazo? Isso aí facilmente um robô consegue responder isso aí.
Então, eu poderia utilizar isso ou não? Aí eu já estou Aí eu te devolvo a respondendo. pergunta, né? Vamos Aí eu lá. te devolvo a pergunta. Quem é que fez essa resposta? Sim, Quem é que deu realmente essa resposta? foi a base do escritório, né? Foi a base do escritório. Então, a grande questão é que o chatbot ele é uma automação, Aham. né, de algo que já foi produzido por um profissional. Se essa ferramenta ela não tira a responsabilidade do profissional, ou seja, essa ferramenta está respondendo, mas quem é responsável por esta resposta é o escritório de advocacia, ela é possível. Se ela não suprime a imagem do responsável, então tem que ser possível se identificar que essa ferramenta ela é de um escritório determinado. Porque o que importa aí nessa resposta é de quem é essa responsabilidade. Tem que ter um profissional responsável por esse serviço. Mesmo sendo uma resposta simples, essa pessoa vai se utilizar dessa resposta simples no seu dia a dia. E é uma resposta técnica dada. Então, se essa ferramenta, ao ser utilizada, ela deixa claro quem é o responsável profissional por isso, e ela não suprime a imagem do profissional, ela é possível. A minha dúvida, na verdade, eu tô tentando estressar os conceitos aqui para ver ao máximo até onde isso vai, sabe? A minha dúvida era, assim, eu quando tô conversando com um robô desse, tem uma margem de erro na dúvida. Às vezes a pessoa pergunta de uma forma com que o robô vai entender uma coisa diferente do que realmente ela quis dizer e vai dar uma resposta equivocada. Entendeu? Aí eu não sei se o que você. Aí realmente eu acho que você, na verdade, foi respondendo mesmo. Porque o advogado ele vai ser responsável por aquilo Vai ser que ele responsável. alimentou e o que ele Exatamente. criou. E se teve algum mal entendido ali, ou às vezes. Mas isso é meio complicado, né? Porque às vezes o cliente ele pode perguntar de uma forma pouco inteligente. Não tô chamando o cliente de burro, não, mas eu falo assim: às vezes a forma com que ele se expressa ali, o robô pode pegar uma dúvida que é a mais gritante, mas ele tem outras sub-respostas ali na base, deu para entender? Eu entendi essa pergunta, mas aí, veja bem, essa é uma questão da responsabilidade profissional, de como Aham. tu estás entregando o teu trabalho. Uhum. Já não é um problema da publicidade, né, que poderia ser resolvido pelo provimento. Aham. A grande questão que importa para a publicidade, e nesse momento ali para a OAB, é se é possível para esse cliente identificar quem é o advogado que deu a resposta. Uhum. Porque se houver algum problema nessa resposta, ele poderá sim responsabilizar aquele profissional, buscar aquele profissional. E é isso que importa para fins da publicidade, né? Ótimo, ótimo, entendi. Por isso que eu te falei que eu tava tentando estressar os conceitos ali para ver até aonde, porque é complicado quando você faz uma norma, principalmente quando você tem a tecnologia envolvida, que tudo muda muito rápido e você tem que colocar numa caixinha hoje coisas que vão surgir depois, mas você não pode ser tão específico, mas ao mesmo tempo também você não pode ser tão genérico, porque senão você está criando um provimento antigo ali que não vai ajudar em nada e vai criar mais dúvidas, né? Mas sabe que foi exatamente isso foi uma questão que a gente debateu muito no grupo de trabalho. Mas como que nós poderíamos fazer um texto que ele fosse capaz não apenas de ser, mas de continuar sendo atual, mesmo com essas grandes transformações que nós estamos vivenciando e cada vez essas transformações ocorrem de forma mais rápida, né? Uhum, Então, qual exatamente. foi a proposta? Pode ver que o provimento ele está estruturado de uma forma um pouco diferenciada. O texto do provimento ele trata apenas de normas básicas, normas basilares, tanto que o provimento ele é bem objetivo, ele é conciso, é de fácil leitura, mas nós não poderíamos deixar a advocacia com dúvidas, né? Então essas regras, elas já são aplicadas a situações específicas que estão dispostas no anexo. Então, por exemplo, quando a gente fala em rede social, está lá no anexo, porque a rede social já é uma situação específica. Para quem não viu ainda
o provimento, pelo amor de Deus, abre o provimento e vê o provimento um dia, porque se você é advogado e você quer sobreviver no mercado, você tem que fazer publicidade, você tem que aprender a vender, né? A gente teve até um episódio recente falando como vender, e isso é outro assunto também, né? É um baita tabu, todo mundo acha que advogado não pode vender, não, ele pode vender, ele deve vender. O provimento tem isso, ao final tá lá assim, vamos supor, chatbot, pode, não pode, pode por causa disso, bem específico, né? Ao mesmo tempo em que o começo do provimento e os artigos tratam de conceitos mais gerais, o que é publicidade ativa, marketing jurídico, etc., o que é captação, lá no anexo ele é bem mais específico, né? Ó, posso participar de anuário, posso fazer grupo de WhatsApp com meus clientes, né? Acho que são esses, tem vários... Exatamente. Sabe que o objetivo desse anexo foi exatamente, nós pegamos as grandes dúvidas e polêmicas a respeito da publicidade e nós respondemos de forma unificada no anexo. E aí, ao mesmo tempo, nós pensamos, agora o anexo está aí. E para nós atualizarmos esse provimento, nós ficamos 2 anos estudando. Imagina se nós precisássemos de mais 2 anos estudando para mudar qualquer regra ou acrescentar algo específico nesse anexo, né? Então, foi pensando nisso que se propôs a criação de um comitê com abrangência nacional. E esse comitê, ele vai constantemente atualizar este anexo. Então, nós teremos aí um comitê específico, especializado em marketing, publicidade, que estará respondendo perguntas da advocacia e também constantemente atualizando esse anexo. Esse anexo é basicamente perguntas e respostas, né? Praticamente. E o objetivo foi fazer isso de forma bem objetiva, clara e simples. Não de forma tão rebuscada quanto os próprios artigos do provimento. Sei. Esse comitê, então, a função dele vai ser exclusivamente de atualizar esse anexo. Como que funciona para que determinados conceitos do anexo não entrem em choque com o próprio provimento? Como é que vai se dar essa validação? O comitê ele tem essa autonomia para aprovar por si só? Como que vai funcionar na prática isso? Para a gente não ter também um provimento estagnado, né? Ele conseguir evoluir. Sim. Esse comitê, ele é formado por diversas pessoas que se especializarão nessa matéria e eles vão propor atualizações. Quem fará e aprovará a atualização será o próprio Conselho Federal, mas a partir de proposições feitas por um comitê técnico. Então, esse comitê técnico, ele vai conseguir pacificar e unificar melhor as interpretações. Ele dará toda a base para o Conselho Federal tomar as decisões. Legal. E aí a gente consegue facilitar esse nosso entendimento, porque sempre que a gente trata de uma norma, né, de tamanha importância assim, essa preocupação sempre volta à tona, que é como que a gente faz para que esse provimento não fique obsoleto logo, né? Como que a gente faz para que a gente consiga amanhã estar discutindo, por exemplo, uma coisa que não foi, obviamente, né, porque o provimento é anterior, mas não foi ventilado aí no provimento, que é o metaverso, por exemplo, para que a gente não pare. É claro que uma coisa ou outra vai ter que acabar discutindo, mas que a gente não precise fazer toda uma análise profunda no provimento para ver o que pode no metaverso, o que não pode. Eu posso abordar uma pessoa que esteja na rua do metaverso para poder vender meu serviço jurídico, sei lá, sabe? Pegando um exemplo absurdo aqui, mas para que a gente não precise ficar toda vez que surgir uma tecnologia nova rediscutindo coisas, né? Sim, essa é a função desse comitê. Esse comitê vai poder ouvir a advocacia. E daí também a importância da advocacia também ler o provimento e mandar as suas sugestões para esse comitê no Conselho Federal. Tu vê, nós ficamos 2 anos com uma pesquisa aberta, onde a advocacia ela poderia responder perguntas específicas do que ela pretendia a respeito da publicidade e fazer sugestões. E nós estudamos todas as respostas que foram dadas. E, sinceramente, não teve tanta participação da advocacia. É isso que eu ia te perguntar. Como que foi a adesão? Porque eu participei dessa
dessa pesquisa através da Comissão de Direito para Startups da OAB aqui de Minas. Todo mundo que fazia parte rodou algumas perguntas e a gente respondeu, mas eu não sei como que foi a adesão da advocacia como um todo, porque de reclamar a gente é boa, né? Agora, na hora que a coisa vai mudar, quero entender quem que contribuiu efetivamente para isso, assim. A advocacia participou, mas perto do número de advogados que nós temos, foi uma participação pequena. A participação ela veio muito maior dos próprios órgãos internos da OAB, como as comissões. As comissões, tribunais de ética, comissão da Jovem Advocacia, as comissões participaram bastante do debate. Entendi. E aí, como que fica isso, que é um outro ponto também delicado, a gente falou um pouco, mas para as Lautechs, como é que tá os impactos desse provimento para as Lautechs? Que elas também têm muitas dúvidas, né? Apesar de que tem algumas que têm um serviço bem híbrido, assim. Tem umas que claramente são empresas que prestam determinados serviços para o meio jurídico, mas que não são exclusivas da advocacia. Tem algumas que são, você bate o olho e fala, não, isso aqui é um escritório, praticamente. E outras que são difíceis, né? Que você fica assim, e aí? Aplica ou não aplica? Como é que foi o impacto desse provimento para as Lautechs? Sim, a grande questão é nós identificarmos se nós estamos diante, efetivamente, de uma prestação de serviço jurídico ou não. Se houver prestação de serviço jurídico por uma empresa e não por advocacia, né, não por um escritório de advocacia, nós temos aí uma infração, mais do que ética, né? É uma ilegalidade, porque é exercício irregular da profissão. Aí, não por infração às regras de publicidade, mas por se tratar de uma ilegalidade. Se nós estamos diante de um escritório de advocacia que funciona de forma mais tecnológica, né, como uma Lautech, e esse escritório exercendo o serviço jurídico de forma legal se utiliza da publicidade, ele tem que respeitar todas as regras da publicidade. Tem alguma parte do texto que você acha que não ficou boa? Porque assim, você fala assim, aquilo ali eu acho que a gente poderia melhorar um pouco. Tem alguma coisa que você acha que não está ainda 100% adequado? Alguma crítica que você faria ao provimento? Olha, eu acredito que o provimento ele foi muito feliz. Eu realmente acredito que nós avançamos muito com a aprovação desse provimento e com tudo que foi tratado nesse provimento. Então, eu não tenho críticas ao provimento, ao contrário. Eu acredito que foi um grande avanço da OAB na valorização da advocacia ter aprovado esse provimento. Legal. Então agora eu vou te fazer umas perguntas rápidas. As suas respostas não necessariamente têm que ser rápidas. Qual foi a dica mais valiosa que você já recebeu? Dica pode ser profissional ou dica de vida. Nossa, a dica mais valiosa que eu já recebi. Uma das mais valiosas. Vamos lá. Mas sabe que acho que a questão assim da maior dica, né, que eu já recebi ou que eu daria é realmente nós pensarmos aonde nós queremos chegar e avaliarmos realmente em cada ato, né, se nós estamos caminhando em direção ao que nós realmente queremos chegar. Legal. Nos desapegando um pouco daquilo que não é necessário, que pode ser dispensado nesse caminho para a gente realmente conseguir chegar nesse objetivo maior. Boa, boa. Conseguir eleger quais são realmente as prioridades para chegar lá. Para quem quiser acompanhar seu trabalho na internet, quais redes sociais que você utiliza? Eu tenho LinkedIn e Instagram, é Grace Stocker. Nas duas. Com Grace Stocker você consegue me localizar, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E tem algum material referente à publicidade, a marketing jurídico, alguma coisa que você recomendaria para quem gosta desse tema? Tem algo... Olha, nesse momento eu recomendaria que lessem o provimento. Esse é o principal material do momento. Para começar daí a surgirem as dúvidas, né? É isso aí. Exatamente, porque ele é muito novo e ele alterou
muito todo o nosso sistema. Então, nesse primeiro momento, a leitura do provimento é indispensável. Grace, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Então, tá, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de nós podermos estar aqui conversando sobre essas novidades a respeito da publicidade, mas, acima de tudo, eu gostaria de deixar um recado do que nós buscamos com este novo provimento. Nós buscamos, em meio a essa enorme crise que nós estamos enfrentando, em um momento que nós discutimos até mesmo um mundo sem trabalho, e eu digo sem trabalho seja pela escassez, seja pela própria revolução tecnológica, nós buscamos, com esse provimento, o equilíbrio entre a preservação dos valores tradicionais da nossa profissão, mas da garantia das condições necessárias para o pleno exercício da advocacia. O provimento ele trouxe um caráter mais preventivo, mais educativo, porque o advogado não é proibido fazer marketing, não é proibido fazer publicidade, nem mesmo anunciar os seus serviços profissionais. O que lhe é vedado é se envolver em táticas mercantis, é captar indevidamente a clientela. O espírito desse novo provimento foi valorização da advocacia. Nós queremos, sim, impedir a banalização da advocacia, e é com esse entendimento que a leitura do provimento precisa ser feita. Eu acredito que com o provimento 205 de 2021, a OAB deu um passo muito importante para valorizar mais ainda a advocacia. Eu espero ter contribuído com vocês para uma melhor compreensão do que ali está escrito, e eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilha, Grace. Muito obrigado. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.